Então passamos ao segundo palestrante de hoje, o professor Ricardo Jacquin. Está com a palavra. Vou tentar ser um pouco mais rápido também para a gente poder fazer o debate. A fala vai ser um pouco uma continuidade aí do que o Adalmir está falando, tá? Falou agora, tá? E com esse mesmo título, né? Mas destacando alguns aspectos sobre a evolução da estrutura econômica do Brasil. Tá? Primeiro, assim, eu queria partir de uma questão conceitual, digamos, né? Que a economia capitalista, por todas as críticas que podem ser feitas, né? Ela é uma economia caracterizada por ter estruturas econômicas e sociais, né? Que viabilizam o seu funcionamento. Né? Do outro lado, existe uma concepção liberal, que é uma visão de que são indivíduos que interagem no mercado e, portanto, quanto menos rigidez, quanto mais flexibilidade, melhor será. Né? São duas concepções, mas que têm implicações enormes, implicações de política econômica e implicações sobre o funcionamento da economia. Quer dizer, se nós desestruturarmos a economia, a sociedade, ela não só vai gerar, isso vai gerar problemas sociais, concentração de renda, por exemplo, mas ela inclusive vai funcionar pior. Né? E portanto é o dilema dos liberais, que eles querem desestruturar, liberalizar a economia e não funciona. Aí faz o quê? Eles querem dobrar a aposta, né? Fazer mais, sempre precisa mais e mais. Né? Nessa semana nós tivemos um debate de conjuntura na Faculdade de Economia, e um professor liberal colocou isso, devia estar funcionando. Se não está funcionando é porque não se fez mais, tem que cortar mais, tem que liberar mais, tem que dobrar a aposta. Tá? Então, isso é uma questão, mas que não é só do governo atual. Eu quero mostrar que isso é o problema dos últimos 40 anos, na realidade. Quer dizer, não é fácil essa questão, né? E mesmo os governos do PT não conseguiram resolver essa questão. Tá? Por isso que a nossa economia tem crescido muito pouco, e com todos os problemas sociais. É claro que às vezes pode-se conseguir melhorar, mas se enfrenta problemas. Por que não consegue sustentar? Por que vem golpe? Tá? Então, e a outra questão que eu queria destacar é fazer uma relação entre a estrutura econômica e a taxa de lucro. Né? O Adalmir apresentou os dados, trabalha mais com isso. Tá? Eu acho que existe assim, por que a taxa de lucro caiu? Até 80, digamos, estava mais alto, depois caiu e não conseguiu voltar. Normalmente uma crise a taxa cai e depois retoma. Por que não conseguiu retomar? Eu acho que assim, isso tem a ver com a dinâmica da estrutura produtiva, da desindustrialização. Quer dizer, no momento que isso piorou e não se conseguiu reverter, a taxa de lucro não reverte, a acumulação não reverte, o crescimento não se sustenta e temos problemas sociais também derivados disso. Tá? Então esse é o arcabouço geral que eu queria destacar. Tá? Bom, então essa visão liberal aqui, né, de que temos que desestruturar a economia e a sociedade. Tá? Olha só, isso gera problemas, então, concentração de renda, conflitos, instabilidade, menor eficiência econômica, baixo desempenho, destruição da democracia. Né? Hoje nós temos uma aliança, né? Porque de um lado existe um neofascismo e do outro lado um neoliberalismo. Tá? Politicamente, o Bolsonaro diz, eu quero destruir. E os neoliberais e os liberais, né, eles pensam, não, temos que flexibilizar a economia. Então tem uma aliança aqui, né, e não é só no Brasil, porque no mundo inteiro está acontecendo isso. Né? Esse avanço do liberalismo vai desestruturando a economia e a sociedade e vai levando ao fascismo. Porque no momento que a sociedade é desestruturada, as pessoas buscam
quer dizer, a economia fica muito mais flexível, o mercado, a sociedade fica muito sem âncoras, digamos, né? E aí as pessoas buscam proteção, né? E quem oferece essa proteção? Os neofascistas, né? Então, esse tipo de gestão econômica gera a destruição da democracia. Isso é o pior. E, infelizmente, o nosso empresariado, por exemplo, não se deu conta disso. Ou, para eles, não importa. Tá? Esse é um problema sério, por isso que a necessidade de reação, né, da sociedade, né? Porque não adianta dizer assim, não, tá tudo bem, vai flexibilizar, a economia vai voltar a crescer. Gera enormes problemas e não por acaso nós já temos 30 anos de neoliberalismo e o crescimento é baixo, o desemprego é alto, etc. Tá? Bom, aqui eu queria mostrar alguns dados. Aqui, olha só, nos anos 50, 60, até digamos assim, final dos 70, né, nós temos uma melhora nas manufaturas, né? O processo de industrialização brasileira aumenta o peso da indústria brasileira no PIB, né? Aumenta aqui de 14%, vai para 20%, não por acaso, né? Melhora a relação da produtividade do Brasil com os Estados Unidos, ou seja, aumenta a produtividade brasileira, né? Que era lá de pouco menos de 30% vai a 40%, ou seja, o Brasil está se aproximando dos Estados Unidos, está aumentando a produtividade. Tá? Quando começa a cair, e já vem de 40 anos de queda da participação da indústria no PIB, chega a 20%, hoje está em 11%, né? Não por acaso vai piorando a relação da produtividade brasileira com a dos Estados Unidos. Tá? Então, a piora da estrutura econômica faz com que piora o crescimento da produtividade. A produtividade não consegue crescer. Tá? Aqui tem uma coisa interessante, que assim, no governo Lula, de 2003 a 2008, se conseguiu estagnar esse processo, né, de redução ali do peso da indústria, tá? Mas foi um breve período. Foi um breve período, não se conseguiu recuperar patamares anteriores. E o que nós temos posteriormente foi uma enorme queda durante o governo do PT. Principalmente aí no governo Dilma, mas por conta da crise internacional, da queda da taxa de lucro, que o Adalmir colocou, né, isso provoca essa redução. Então nós temos assim uma situação que, por um lado, o governo PT conseguiu fazer muita coisa, né? Conseguiu melhorias sociais, conseguiu aumentar o emprego, em alguns aspectos houve tentativas políticas importantes, né? Mas efetivamente o processo de desindustrialização não conseguiu ser revertido, ao contrário, piorou muito. Tá? E eu acho assim, falando uma coisa assim bem forte, né? Isso aqui foi fatal. Né? Isso aqui foi fatal, isso aqui não sustenta o governo, isso aqui dá golpe. Tá? Então, aqui não se conseguiu. Tá? Por que não se conseguiu? Não sei se tinha uma plena consciência deste problema. Tá? Seguindo aqui, né? Nós temos então um processo de desindustrialização prematura que, pior de tudo, né, é que é mais intenso em setores de maior intensidade tecnológica. Então nós estamos perdendo capacidade produtiva, mas perdendo qualidade também, né? Perdendo conhecimento. Nós estamos num processo de desaprendizado. Nós falamos de economia do conhecimento, nós estamos num processo de perda dessa capacidade. Tá? Se a gente olhar aqui, tem um outro indicador que é interessante, que eu acho que mostra o nosso atraso também. Né? Aqui é a alocação, onde é que está a nossa mão de obra? A mão de obra está em setores modernos ou não modernos? Se a gente olhar o período dos anos 50 até basicamente 80, né, vai diminuindo o peso da mão de obra no setor não moderno, vermelho que é o setor não moderno. O que é bom. É bom, vai alocando a mão de obra para setores modernos aqui, né? Então vai
digamos aqui, ó, vai de 20% para 30%, ali assim, ó, vai crescendo a alocação. Então eu vou colocando a mão de obra, eu vou melhorando a estrutura, né? A estrutura do emprego, as pessoas vão trabalhar em setores modernos. Só que depois de 80, olha só como está meio que estagnado, parou a tendência. A tendência de melhora parou, tá? E vejo que assim, o máximo que a gente conseguiu foi lá nos anos 80, chegar a 30%, ou que seja um pouco mais do que isso aqui, ó, da alocação da mão de obra em setores modernos. Ou seja, o Brasil, mesmo em 80, era completamente ainda subdesenvolvido. Tem um largo processo pela frente ainda para avançar. Então, no momento que isso se rompe, né, não conseguimos melhorias. E o investimento, aqui uma coisa, tem alguns dados muito interessantes. O Almir já colocou alguma coisa. Também, assim, no período... olha só, eu faço uma relação assim, à medida que aumenta, que melhora a estrutura produtiva com o processo de industrialização, melhora a rentabilidade desse capital. Eu vou introduzindo na economia setores mais complexos. Esses setores têm taxas de rentabilidade maior. Então eu vou largando os setores de baixas taxas de lucro e vou me concentrando a minha mão de obra, meus investimentos em setores onde a rentabilidade é maior. Com isso faz a média da taxa de lucro subir, eu vou ter mais investimentos, vou ter mais acumulação de capital, melhores empregos, etc. Tá? Agora, por isso então, ó, que eu tenho aqui, ó, mais investimentos. Tá? Só que também nos anos 80 foi um período de crise. Aí o que resultou da crise? Né? Os neoliberais foram vitoriosos. Né? No mundo inteiro, no Brasil também. Então nós temos anos 90, 2000 e até hoje, com exceção ali do período Lula, fundamentalmente. Né? Uma vitória que significa o quê? Vamos tirar o Estado. Aqui é a taxa de investimento do setor público em azul. Olha só como ela vai caindo. Caindo, nós chegamos hoje, nós estamos lá no patamar de 1947. Mesmo países desenvolvidos, liberais, têm taxas de investimento público muito maiores que isso aqui. Né? Não estou nem falando da China, Coreia, etc. Estou falando dos Estados Unidos, Alemanha, Japão, etc. Né? Pois é. Bom, mas a esperança dos liberais sempre foi assim, né? Eu tiro o Estado e entra no setor privado. Olha o que acontece com o setor privado aqui na linha vermelha, né? Faz 40 anos que a taxa de investimento do setor privado é de 15% do PIB. Né? Ela oscila em torno de 15%, mas ela não consegue dar conta, né? Não consegue substituir o Estado. O Estado continua sendo fundamental. Como o setor público cai tendencialmente o total. Então a economia, né, cresce menos. Né? Por que não cresce? Bom, porque a estrutura está piorando. Aqui tem a taxa de investimento do Brasil de 80 em diante em relação à média mundial. Vocês vejam que a gente está investindo menos que a média mundial e aqui tem a crise atual, né? Cai, né? E fica muito baixo. Tá? E aqui tem especificamente os investimentos públicos. O Estado, ele continua tendo um papel essencial. Né? Alguns colegas dizem assim, como é que pode que o mercado não está respondendo? Né, as reformas liberalizantes. E eu digo, não está respondendo perfeitamente, o mercado é totalmente irracional. Né? Quando o governo diz assim, eu vou fazer um processo de desinvestimento, em vez de investimento é um projeto de desinvestimento, o mercado ouve e diz, eu também vou desinvestir. Quando o governo diz que em vez de gastar vai economizar, vai poupar, o empresariado chega e diz, ó, não vai ter dinamismo por aí, então eu vou poupar também. O mercado responde racionalmente. Bom, vocês vejam que desde aqui dos anos 70 tem uma redução dos investimentos públicos, né, que chegaram lá quase 10% do PIB, baixou lá para 3%. Né? Aqui tem uma coisa interessante, que é uma retomada do investimento público no governo Lula. Tá? Foi uma tendência, era uma tendência importante de recuperação, não por acaso aumenta, se a gente pegar o gráfico anterior aqui, quando aumenta, esse período final, ó, aumenta o investimento público, aumenta o privado também, e o total também aumenta, e a economia, em vez de crescer 2, vai crescer 4,5. Tá? Agora, o que acontece com o investimento público aqui? Tem essa melhora aqui, aqui tem um erro
que eu também digo assim que é fatal. Tá? A Dilma cortou investimentos em 2011. Vejo que não foi no segundo mandato, não foi o Levi, foi no primeiro ano do primeiro mandato. Tá? E depois, isso, se a gente olhar lá no investimento privado, o empresariado corta. O empresário segue o governo. Não gostam de admitir isso, mas a verdade é que, olhando os dados, a gente sente isso. Tá? Então, assim, no momento em que parou, rompeu a tendência que vinha de antes, a expectativa piorou, e agora a situação atual de corte absurdo ali, por toda a metade do investimento. Então a economia não tem jeito de crescer. Aqui tem uma medida semelhante ao que o Adalmir colocou, do estoque de capital, só que aqui o capital não é só o capital produtivo, o capital total. Também dá uma ideia, assim, quando a estrutura produtiva está melhorando, até meados dos anos 70, nós temos, o que é o estoque de capital, né? É tudo que se usa para produzir, digamos, os prédios, as máquinas, os equipamentos, os computadores, os tratores, colheitadeira, tudo que se usa para produzir. Né? Então, o Brasil foi muito bem nesse período, apesar de que longe de superar o seu desenvolvimento, né? Mas olha só, esse estoque de capital cresceu durante 30 anos, a 7% ao ano. Isso é uma taxa excelente. Tá? Se continuasse, ia ser ótimo, né? Em vermelho está o estoque de capital por trabalhador ocupado, crescendo 4%. Então eu sou trabalhador, eu vou usar muito mais capital, minha produtividade vai subir muito mais. Né? Com a crise econômica dos anos 80 e a consolidação do neoliberalismo, a piora da estrutura produtiva e a piora da taxa de lucro, que o Adalmir mostrou, né? O investimento vai ser menor e, portanto, o crescimento do estoque de capital vai ser menor. Vejam que ele cai de 7% para 3%, né? E o estoque de capital por trabalhador ocupado, em vez de 4%, vai crescer 1%. Tá? Então ele oscila, é claro que o período Lula aqui, como dá uma boa crescida, mas depois cai de novo, mas fica nesse patamar muito baixo, completamente insuficiente para gerar crescimento sustentável, para gerar mudança estrutural, para gerar melhores empregos, né? E sustentar a própria distribuição de renda. Tá? Esse gráfico aqui talvez seja bastante polêmico, mas eu acho que é importante a gente olhar e fazer essa análise pensando no futuro. Tá? Se a gente olhar nos governos do PT, o gasto social cresceu bastante. Tá? Cresceu aqui, do índice 100, foi lá para quase 200, né? Então dobrou o gasto social como percentual do PIB, então um crescimento real substancial, estava muito atrasado, o Brasil muito defasado, então precisa de muito investimento social. Tá? O problema é que a produtividade do trabalho cresce muito pouco. Né? E isso que nesse momento houve uma recuperação, tá? Período Lula aqui principalmente. Tá? Acontece que essa abertura aqui da boca do jacaré, ela é muito problemática. Né? Vários economistas começaram a alertar para esse problema, que isso aqui pode se tornar insustentável, como se tornou. Né? No momento que tu está indo, essa economia está tudo bem, a política está tudo bem, mas no momento que começa a dar crise, né? Isso aqui também tende a dar golpe. Tá? E aí tu não sustenta. Olha só, eu não estou dizendo que primeiro precisa subir a produtividade do trabalho para depois distribuir. Mas também não dá para distribuir, fazer gasto social sem aumentar a produtividade. Isso dá problema. Tá? Tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E o PT, ele fez isso aqui bem, mas isso aqui se tentou, mas não deu o resultado que teria que ter dado. Tá? Então isso aqui é uma coisa, uma preocupação importante que qualquer governo de esquerda tem que ter. E tem que conseguir, de alguma forma, melhorar a estrutura produtiva, fazer com que a produção melhore tecnologicamente, não pode ter desindustrialização precoce, né? Para sustentar, é como eu digo assim, né, no exemplo, é como se você quiser construir uma casa muito bonita, mas as fundações são frágeis. Né? Daqui um pouco começa a dar uma ventania, dá rachadura, começa a dar rachadura e aí vem os saqueadores e derrubam a tua casa, fica muito frágil. Então essa questão aqui não foi bem resolvida, infelizmente. Bom, e hoje? Hoje nós temos aí
uma crise, né, que a gente olha, aqui tem a produção, o aumento de produção industrial. Nós vivemos hoje uma crise que é uma das maiores da história do Brasil. Se a gente olhar a produção industrial de hoje, 2019, ela está no mesmo patamar de 2004, 15 anos depois. 15 anos depois do que se produz hoje na indústria é a mesma coisa. Há uma queda enorme e não retoma. Tem umas pequenas retomadas aqui, mas normalmente uma crise, uma recessão, a gente diz que tem forma de V, como essa de 2008. Tem forma de V, cai a economia e retoma. Só que a atual tem forma de uma letra L. Tu cai aqui e não consegue retomar. Por isso que alguns autores já estão falando até que não é uma crise, uma recessão, é uma depressão. Agora, também se poderia perguntar, se a gente olhar a capacidade ociosa, que o Adalmir também colocou, tu tem uma queda muito grande aqui, e em princípio, quando a economia tem uma capacidade ociosa muito grande, é fácil retomar, em princípio é muito fácil retomar. É só não ter preconceito e dizer assim, vamos aumentar o gasto público, mesmo com déficit, vamos fazer investimento público. Aumenta a demanda, o mercado vem atrás e a economia retoma. Por que o governo não faz? 5 anos, 5 anos. Agora no final do ano, nós estamos completando 5 anos de políticas liberais. Desde o último ano da Dilma, que foi o Levy, e depois mais 4 anos completando, então, de políticas liberais. Bom, a ideia é que ele tem que flexibilizar e tem que cortar gastos, mas é meio estranho, parece meio suicida, daqui a pouco começa a perder eleitores e tem eleições, e como é que vai ficar essa situação? Antes de seguir, deixa eu mostrar uma coisa interessante. Olha o governo Lula aqui, O governo Lula, ele conseguiu fazer a economia crescer porque existia capacidade ociosa. Então é mais fácil crescer assim. Quando existe capacidade ociosa, tu ocupa capacidade, as empresas crescem, investem, geram emprego, geram muito emprego, não necessariamente vai gerar grandes melhorias em termos de produtividade, certo? Não resolve a questão da desindustrialização, mas a economia cresce. Melhorou o contexto internacional, melhorou a demanda internacional e a demanda doméstica também, por conta das políticas públicas, salário mínimo, etc. Então isso gerou um crescimento. Isso talvez gere também uma certa acomodação, dizendo assim, não preciso me preocupar, a política industrial, tecnológica não está funcionando, mas ele está gerando emprego, crescendo, está indo bem. Bom, daí tem a crise de 2008 e aí tem o governo Dilma, aqui, o que acontece é que nós estamos no máximo, eu não tenho mais como crescer com capacidade, eu já estou meio que num patamar lá que eu não consigo passar. Aí qual é a solução? A solução é mudança estrutural. A solução é política industrial, conseguir transformar a estrutura produtiva, gerar novas oportunidades de investimento, gerar mais lucratividade. A Dilma tentou, os economistas, Dilma tentaram algumas coisas, não deu certo, a agenda Fiesp, tudo aquilo, não deu certo. O fato é que assim, não faltava demanda, todo mundo falava, a economia está no pleno emprego aqui, Aí se vocês lembram do gráfico da Adalmir, a taxa de lucro estava despencando. Como é que pode? A economia está no pleno emprego, a taxa de lucro está despencando. Vejam como assim, demanda, nesse caso, não é garantia de sustentabilidade de crescimento. Demanda não faltava. Mas tinha um problema do outro lado, a taxa de lucro caindo. Bom, vem a crise, no governo Dilma, o que nós temos? Dilma 1, estagnação da produção industrial. Não voltou à tendência anterior. Isso aqui revela os problemas de baixa de lucratividade. O empresário não está investindo, o taxa de lucro está caindo. Aí o que acontece? Dá a crise e ficamos nesse patamar aqui embaixo. A pergunta, e hoje se discute assim, mas então o governo está cortando gasto, tem déficit público, está cortando gasto. Aí os liberais dizem, tem que cortar gasto, porque a economia, os empresários vão ter mais confiança e vão voltar. Aí os keynesianos dizem assim, não adianta nada, cada vez piora mais. Tem uma terceira tese que diz assim, não é isso que está em discussão. E o Bolsonaro deixa claro,
Né? O Bolsonaro não fala em cortar gasto público, o Bolsonaro fala em destruir. Né? Destruir, derrotar, destruir. Né? Destruir as estruturas, as instituições, e para isso a crise é funcional. Né? Com crise tu destrói, não tem resistência. Tá? Isso é um desastre para o futuro, digamos. Tá? Mas para eles, bom, aí, por isso que eu digo então, o Lula conseguiu melhorar, né? A Dilma já teve mais problemas, e depois, qual é a saída? Qual é a saída para os liberais ou para os neofascistas? Eu digo, olha, como inovar é difícil, melhorar a estrutura produtiva é difícil, aumentar a produtividade é difícil, a saída é, ela me falou, transferir renda, via nivelar por baixo, baixar custos, e eu digo aqui, vamos ser claro, saquear, vamos saquear o Estado, processo de financiarização está aí, é uma forma de saquear recursos públicos, teto de gastos, é uma forma de fazer isso, processo de privatizações, e vamos também saquear os trabalhadores, por reforma trabalhista, por reforma previdenciária, vamos saquear os consumidores. E aí a esperança é que os liberais tenham esperança de que a economia possa retomar, que possa ter rentabilidade a partir daí. Bom, então assim, eu digo também, o projeto de destruição, o neoliberalismo acredita que depois disso o mercado livre, então eu digo assim, a OTAN bombardeia a Líbia, destrói tudo, e aí tu vai esperar que dali vai surgir, não, o que pode surgir é o caos, está a Líbia hoje, destrói, o Iraque, todos aqueles países lá, está aqui, felizmente não com tanta violência, mas o projeto está aí, e eles acham que daí vai surgir alguma coisa. Bom, então assim, tem muita fragilidade social, por isso a crise é útil. Nós temos um problema com o empresariado, que eles, assim, eu acho que confundem liberalismo com capitalismo. Em algum momento vão surgir, outro dia um empresário começou a falar aí que, olha, quem sabe esse projeto pode dar errado. Esperança que surjam alguns empresários que comecem a perceber o que tem alguma importância para a questão da liberdade, não só para a liberdade do capital, mas para a liberdade individual, efetivamente. Ou então, mas esse é o nosso dilema, Nosso dilema, de eles querem dobrar a aposta. E, bom, eu acho que está nas mãos do povo brasileiro reagir a isso, não é uma questão só de distribuição de renda, mas é uma questão de crescimento, é uma questão de política, de democracia, de defesa da democracia. Essas coisas estão todas imbricadas. E infelizmente, se a gente olhar aí a imprensa, os militares, ainda acho que não conseguiram se dar conta. Por fim, eu só queria a última lâmina aqui. Tem um aspecto importante das estruturas institucionais também. Tem uma questão assim de que eu acho que existe necessidade de equilíbrio institucional. Se eu crio uma instituição é muito forte e a outra é muito fraca, essa muito forte vai dominar essa aqui. E isso é ruim. É melhor que não seja tão boa, mas que seja mais equilibrado. O caso típico é o Banco Central. O Banco Central brasileiro é uma excelente, em termos técnicos, digamos, é uma excelente instituição desde os anos 80. Resultado, ele domina a política econômica, mesmo nos governos PT. Impõe a sua norma técnica, racional. Então, assim, e ao mesmo tempo se destruíram, você estava falando lá em Planisul, por exemplo, essas questões, se destruíram instituições estatais, junto com a privatização se destruiu muito, projeto, planejamento, etc. Então, no momento que tu destrói, tu fragiliza um lado e cresce muito o peso do outro. E isso também ocorre com os órgãos. Quer dizer, se a gente olhar assim, o Ministério Público é forte demais, tem dinheiro demais, tem gente demais, tem poder demais, tem salário demais, e eles se impõem, eles acham que são totalmente irracionais, tem que combater a corrupção, não sei o que lá, certo? Então, assim, tem um desequilíbrio institucional, e também é um aspecto da importância da estrutura, da estrutura institucional.
É isso. Obrigado. Valeu.